galera, estamos aqui para mais uma aula. Nas aulas anteriores, discutimos sobre as equações de segundo grau em completa, como a gente podia resolver elas. E na aula de hoje, vamos para a resolução de equações de segundo grau completas, ok? Como vimos, uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero é uma equação completa do segundo grau. E para resolvê-la, basta usar a fórmula conhecida como a fórmula de Bhaskara. Esse tipo de equação é uma equação completa. E aí, como é que a gente resolve elas? A gente vai resolver essas equações completas através de uma fórmula, que é conhecida como fórmula de Bhaskara. A história dessa fórmula é bem interessante porque o nome dela leva o nome de Bhaskara, mas propriamente não foi ele que descobriu essa fórmula. Várias pessoas, vários estudiosos matemáticos antes utilizaram essa fórmula, mas não foi bem o Bhaskara que descobriu. Ele ajudou muito, né? Mas não foi ele que descobriu. Posso deixar depois um link de um vídeo, depois eu vou deixar para vocês, explicando bem direitinho como é que foi a história dessa fórmula, tá bom? Mas hoje em dia, nos livros, aparecem tudo, ela é conhecida como a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, que é para resolver equações completas, também dá para resolver equações incompletas, mas depois vai ser outra história. É da seguinte maneira: x, que é o icônico que a gente quer saber, é igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. A gente está vendo que tem b, tem a, tem c. Quem são esses? São os coeficientes lá, né? O c é o termo independente, o b é o termo que acompanha o x e o a é o termo que acompanha o x ao quadrado, certo? Algo também que temos que estudar na resolução de equações completas é o delta, ou também, se você quiser chamar ele de discriminante. Ele é representado assim. E o delta, ele tem um valor. O delta, ele é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Mas a gente fica pensando, o delta pode ser substituído por b ao quadrado menos 4ac, ou vice-versa. O b ao quadrado menos 4ac pode ser substituído pelo delta. Mas esse b ao quadrado menos 4ac, ele está bem aqui na nossa equação, ó, na nossa fórmula de Bhaskara. Ó. B ao quadrado menos 4ac. E isso quem é? Esse é o delta. Então, substituindo o delta, temos que aqui é a fórmula de Bhaskara, né? Menos b, mais ou menos, raiz, b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Mas a gente está observando que aqui é o delta. Então, a fórmula de Bhaskara, resumidamente, ela fica dessa maneira. X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Para o delta, há três possíveis situações. O delta ele só pode ser de três tipos. Ou ele pode ser menor do que zero, ou ele pode ser igual a zero, ou ele pode ser maior do que zero. Falando na linguagem mais acessível, o delta ele só pode ser negativo, ou igual a zero, ou positivo, certo? Porque o delta vai ser um número real. Então, ele ou é negativo, ou igual a zero, ou positivo. E aí, a gente descobrindo se ele é um desses três, a gente vai ter algumas conclusões sobre a nossa equação. Vamos para a primeira opção. Se delta é menor que zero, ou seja, ele é negativo, não há solução real, pois não existe raiz quadrada real de número negativo. Então, se a gente começa a descobrir o delta na equação e a gente vê que deu um número negativo no final, então a gente já para ali, porque não tem solução real. Se delta é igual a zero, a gente calcula o delta e viu que o delta deu igual a zero, a gente vai ver que essa equação ela tem duas raízes. Só que ela tem duas raízes iguais, há duas soluções iguais. As raízes são iguais, por exemplo,
deu que delta é 0. E a raiz dessa equação, a gente fez os cálculos, deu 1. Ele tem duas raízes, 1 e 1, só que essas raízes são iguais, ok? Então, se o delta é 0, aquela parte da equação, aqui ó, na fórmula de Bhaskara, se aqui é 0, que não, vai ficar 0. Delta 0, raiz 0. Então, vai sobrar quem pra gente descobrir? Só menos b sobre 2a. Então, aqui, quando o delta for igual a 0, pra gente descobrir as raízes, basta fazer menos b sobre 2a. E quando o delta é maior do que 0, quer dizer que ele é positivo. Quando o delta deu um número positivo, há duas soluções reais diferentes. Então, eu vou ter dois valores de x diferentes. Então, x1, né, vai ser menos b mais raiz de delta sobre 2a. E o x2, menos b menos raiz de delta sobre 2a. Quando vocês viram na fórmula de Bhaskara, aqui, a gente viu que é mais ou menos, né? Que um vai ser um positivo e o outro vai ser negativo. Mas aí a gente viu esse resuminho todinho, mas a gente vai aprender mesmo colocando a mão na massa. Vou fazer agora alguns exemplos para vocês. E vamos agora para o exemplo para ficar bem mais claro. Sabendo que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, calcule o delta e informe sobre as raízes reais da equação abaixo. A gente vai só calcular o delta e de acordo com o seu valor, a gente vai ver. Vai ter raiz real, vai ser dos iguais, dos dois diferentes. É só essa informação que a gente quer nessa questão. Vamos primeiro calcular. Primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir quem é o A, o B e o C. A, B e C. Nesse caso, quem é o A? Quem acompanha aqui, o 1, né? Quando não tem nada. Quem é o B? 2. Quem é o C? Menos 8. Com a fórmula do delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual. Quanto é o B? 2. 2 ao quadrado menos 4 vezes. Quem é o A? 1. Vezes o C, que é menos 8. Tem que ter cuidado quando é negativo, esse sinal aí. 2 ao quadrado, 4. Menos, com menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Delta é igual a 4 mais 32, 36. Esse delta, ele é o quê? Ele é maior que 0? Claro. Ele é positivo. Quando o delta é maior que 0, a gente vai ter o quê? Duas raízes diferentes. Ok? Vamos para o exemplo B. A, B e C, né? A, quem é o A? Multiplica aqui, 1. Quem é o B? 4. Quem é o C? 4 também. Delta, vamos para a fórmula. B ao quadrado menos 4ac. Delta, B, 4. 4 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes o C, que é 4. Delta igual 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Delta é igual a 16 menos 16, delta é 0. Então, lá no final da equação, quando eu for descobrir essa raiz, se eu sei que delta é 0, vai ter quantas raízes? Vão ter duas raízes, mas só que essas raízes vão ser iguais. Então, terá duas raízes iguais. E vamos para o item C. X ao quadrado menos 5x mais 8 igual a 0. Vamos descobrir o A, o B e o C. Quem é o A aqui? 1. Quem é o B? Menos 5. Quem é o C? 8.
Vamos agora para a fórmula do delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual, quem é o b? Menos 5. Menos 5 ao quadrado menos 4 vezes a, quem é o A1? Quem é o C? 8. Delta é igual. Menos 5 ao quadrado, base negativa, expoente par, resultado positivo. 5 vezes 5, 25. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Delta é igual. 25 menos 32, vocês lembram como é que faz, né? Vamos lá. Sinais diferentes, tem um positivo e um negativo. Sinais diferentes, repete o sinal do maior, que é o maior, 32. Repete o sinal dele. Repete o sinal do maior e subtrai. 32 menos 25, 7. Então, essa raiz, esse delta, ficou igual a menos 7. Então, ele é o quê? Negativo. Qual é a conclusão que a gente vai tirar? De que não possui raiz real. Ok? Então, gente, é bem simples a gente descobrir o delta. O único problema, às vezes, que os alunos têm é que erra, às vezes, o sinal. Aqui, por exemplo, ó, tem que fazer o jogo do sinal aqui e alguns alunos, às vezes, erram quando vai elevar aqui. Mas é muito simples mesmo.